Deus abençoe, querida. Boa noite! Como é bom estar com vocês nesse culto de fé, né? Debaixo desse tema, Olhos da Fé. E a minha oração é que você, nesse mês, nesses dias, esteja sendo desafiado a esticar a sua fé, a enfrentar os desafios e a vencê-los com vitória, com graça, no poder de Deus. Boa noite, você que nos acompanha pela internet. Desejo que você seja muito abençoado nesta noite. O subtema de Olhos da Fé, vou estar compartilhando com vocês o poder de Deus em ação. O poder de Deus em ação. Você crê que você pode colocar o poder de Deus em ação? Ah, muito bom, eu também creio. Como que nós colocamos o poder de Deus em ação? Como que nós ativamos o poder? Como que Deus intervém com ação? Sem dúvida nenhuma, com os olhos da fé. A fé é tudo, é a base da nossa vida com Deus, né? Agora, como alcançar um nível de fé que me leva a colocar o poder de Deus em ação? Muitas situações que enfrentamos situações de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes, difíceis, situações que muitas vezes não vemos saída, não vemos solução, e pode até mesmo bater o desespero no coração. E me faz lembrar daquela mulher. Lembra lá daquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, que já tinha gastado todos os seus recursos, certamente estava afastada de sua família, porque não poderia estar em convívio com todo mundo. Mas é interessante que um dos textos do Evangelho, porque se não me engano são 3 evangelhos que é citado esta mulher, e num deles fala que ela, ouvindo falar de Jesus. Repitam comigo, ouvindo falar de Jesus. Então, quer dizer, esta mulher, para ela ter aquela atitude que ela teve, de pensar, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Não surgiu do nada. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus já estava, os feitos de Jesus já estava se propagando para todos os lados por onde ele andava. Então, conforme você vai lendo os relatos por onde Jesus andava, você vai perceber que muitas pessoas iam procurá-lo, as multidões se juntavam em volta dele, porque tinham ouvido falar dele. Então, esta mulher ouviu falar de Jesus. Então, ela foi por trás, entre a multidão, e tocou em sua veste. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesta noite é que a fé, ela vem de ouvir. E Paulo fala lá em Romanos 10:17, a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé não é fé na fé, não é apenas um pensamento positivo, mas a fé, ela tem uma base. E é interessante que a fé, na base da palavra de Deus, na pessoa de Deus, de Jesus, ela verdadeiramente, ela pode colocar o poder de Deus em ação. E aquela mulher colocou o poder de Deus em ação, por meio da sua fé.
Então, quando você pensa na Bíblia, você vai observar que a Bíblia é um livro de fé. Fale comigo, a Bíblia é um livro de fé. Sim, você lê do início ao fim, você vê que ela é recheada de ações sobrenaturais de Deus. Então é debaixo dessa influência divina, desses atos sobrenaturais de Deus, que eu e você precisamos viver aqui na terra. Então há uma luta para nós, não é mesmo? Nós somos humanos, somos terrenos, somos limitados, não enxergamos além daquela parede, mas nós somos desafiados por esse livro de fé, que é a palavra de Deus, para viver de forma sobrenatural aqui na terra. Para viver numa dimensão espiritual, na dimensão de Deus. Não na minha dimensão, na nossa dimensão humana, terrena, limitada. Porque se vivermos de forma sobrenatural, se ao colocarmos o poder de Deus em ação na nossa vida, é que faremos a diferença. Atrairemos as pessoas para o Senhor. Porque estaremos demonstrando com os feitos de Deus em nós, com as manifestações de Deus em nós, quem é Deus. E assim como Ele faz conosco e por nós, Ele também pode fazer pelos outros. Então é debaixo dessa influência que nós devemos viver dia a dia. Vamos pensar uma coisa, pensando na Bíblia. Você pode trazer à sua mente várias histórias de pessoas em situações difíceis, e até mesmo, aos olhos delas, impossíveis de solucionar. Vamos pensar na filha de Jairo, que já estava morrendo. Ela não tinha morrido ainda quando ele veio buscar Jesus. Mas depois um mensageiro chegou até ele e falou assim: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E o que Jesus fez? Ressuscitou a filha de Jairo. Vamos pensar na viúva de Naim. Ela estava indo, levando já no caixão, na urna, o corpo do seu filho. O que Jesus fez? Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver tantas outras histórias de guerras de Israel, diante de inimigos poderosos, numerosos, quando Israel não tinha a mínima condição de enfrentá-los. E Deus então dá a vitória. Vamos pensar em Gideão, que estava morrendo de medo, escondido. E Deus o chama, e é interessante, né? Que Deus o chama, o anjo chega para ele e fala assim: homem valente. E depois de numerosos homens que vieram para lutar com ele, Deus foi tirando, até ficarem quantos? 300. Com apenas 300, Gideão venceu o inimigo. E por aí vai. Enfim, a Bíblia é um livro de fé e é um livro de ações sobrenaturais de Deus. Mas você precisa crer de todo o seu coração que Deus pode intervir na sua situação, mesmo que aos seus olhos ela seja até mesmo impossível de solucionar. Você pode olhar à sua volta, pode olhar para todos os recursos humanos e você falar: não tem solução, não tem saída. E muitas vezes, uma situação como essa pode nos derrubar e nos impedir de buscar a ação sobrenatural de Deus. Esse é o cuidado que nós devemos ter. O cuidado de não permitir
que uma situação, por mais difícil que seja, por mais impossível que aos meus olhos seja, me impeça de buscar o poder de Deus. Amém? Então, a fé, ela é um ato de crer de coração. E a fé também nos leva à ação. Digam comigo, a fé é o ato de crer no coração e agir. Então, há situações que você deve crer, orar e agir. E há situações que você deve crer e orar. E muitas pessoas podem dizer assim, mas não adianta só orar. É como se só orar fosse algo pequeno. Quando, na verdade, é o primeiro item fundamental para ativar, para colocar o poder de Deus em ação. É a oração. Porque, na verdade, o que é a oração? Você vai estar falando com a pessoa mais poderosa que existe. A oração, você vai levar a sua questão para a pessoa que tudo pode. Como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, a fé, ela precisa se materializar. A fé sempre nos levará a uma ação. Então, orar é uma ação. Você não adianta nada falar assim, eu creio, e não faz nada, nem ao menos ora. A oração é uma ação. Quer ver uma situação, muitas vezes, que você não pode fazer nada além de orar? Se de repente você tem alguém dentro da sua casa, o filho, o marido ou a esposa, que ainda não confessa Jesus, que ainda não crê em Jesus. E se você quer compartilhar, falar de Deus, a pessoa não quer ouvir, ela não está interessada. O que você vai fazer? Vai simplesmente falar assim, não há o que fazer pelo meu marido. Não há o que fazer pelo meu filho. É isso que você vai dizer? Não. Você vai dizer, eu vou orar. Caladinho, sem falar nada para ele, sem falar nada para ela. Mas o que ela não pode impedir é de você orar por ela, interceder por ela. Por quê? O poder de Deus vai tocar naquele coração, vai abrir a mente, o entendimento para o Evangelho, e poderá então se converter a Jesus. Eu gostaria de meditar num texto com vocês hoje, em que nós vamos ver essa história fabulosa, que nos vai trazer muitos ensinamentos, para que nós possamos, com os olhos da fé, ver o poder de Deus em ação. Eu gostaria que os meus queridos colocassem 2 Crônicas 20, a partir do verso 2. 2 Crônicas 20, a partir do verso 2. Mensageiros informaram a Josafá, que era o rei de Israel, um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor,
e orou: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. E aí ele começa a falar com Deus sobre os seus feitos. Os feitos que ele fez no passado, e começa a falar do seu poder. Então, quando ele chega no verso 8, ele fala assim: Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. E disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Agora prestem atenção. Ele diz: clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que tremendo. Interessante que quando chega a notícia para Josafá de que um exército enorme de Edom vem contra ti, contra o rei, ele ficou com medo. Ele ficou amedrontado com essa notícia. E o que ele fez imediatamente? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Outra coisa que ele fez, ele reuniu todo o povo de Judá. Todos aqueles que também conheciam a Deus, que podiam se unir a ele em buscar a Deus. Então, ele conclamou que todos viessem em oração e jejum para buscar a ajuda do Senhor. Então, ele se coloca de pé, começa a orar, começa a exaltar a Deus e o seu poder, os seus feitos, e ele fala assim, é interessante: em Ti, clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que coisa incrível. Ele não disse: Senhor, salva-nos, por favor, tire-nos dessa situação. Ele disse: nós clamaremos na nossa angústia, o Senhor nos ouvirá e o Senhor nos salvará. Josafá sabia que Deus ouve a oração. Ele sabia que Deus salva. Não se tu podes fazer, não, tu fazes, e eu sei que tu farás. Por que isso, gente? Porque Josafá conhecia os feitos de Deus no passado, conhecia aquilo que Deus já tinha feito no meio do seu povo. Então, uma coisa importante que nós precisamos trazer sempre à nossa mente, são os feitos de Deus no passado na nossa vida. Porque quando nós começamos a lembrar dos feitos de Deus, da sua manifestação, isso vai nos enchendo de fé, vai nos fazendo lembrar e exaltar, como ele começou a exaltar: o Senhor é o Deus que ninguém pode resistir. O Senhor é aquele que governa sobre todas as terras. Então, quando eu olho para o poder de Deus, quando eu olho para quem Deus é, isso me enche de coragem, de fé, para enfrentar o desafio que está na minha frente. E aí, continuando a partir do verso 10, aliás, do verso 12, na sua oração, Josafá fala para o Senhor: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Verso 14.
o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem desanimem, nem fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. E olha o que ele diz: Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Olha que tremendo. Depois então deles buscarem, depois então de Deus, de Josafá falar com Deus, então o Senhor levanta um profeta no meio deles, o Espírito do Senhor vem sobre este homem, e ele então entrega o recado do Senhor. E é interessante que Deus começa a falar com eles: não tenham medo, nem desanimem. É assim que ele começa, e termina também a palavra: não tenham medo e não desanimem. Então eu quero dizer para você nesta noite: quando você ora, Deus ouve e responde. Nunca desista de orar. Nunca permita que qualquer situação roube a sua fé. Não permita que os teus olhos fiquem presos na situação, mas eleva os teus olhos para o Senhor, aquele que te ouve e aquele que responde. Então, quando você ora, Deus ouve e responde. E Deus traz uma palavra. Deus traz o ânimo que você precisa para enfrentar a situação. E Deus traz a direção que você precisa. O que você está enfrentando nesses dias? Que situação está roubando a sua paz, o seu sono? Que situação está mexendo com você, que está entristecendo o seu coração? Qual é a notícia que surpreendeu você e que você não sabe o que fazer? Josafá disse para Deus: eu não sei o que fazer. Ele era um rei, mas ele falou para Deus o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo. Falou: Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso da tua ajuda. Fale para Deus. Washington ainda falou ainda há pouco para que nós sejamos específicos nas nossas petições. Isso é tão importante, porque quando a resposta de Deus chega, você vai ver os detalhes da resposta. Você vai observar: puxa, eu falei isso, e olha como Deus respondeu. No início o Senhor disse: não tenham medo, nem desanimem. E é interessante, você já deve ter ouvido sobre isso. Sabe quantas vezes você encontra na Bíblia o termo não tenha medo, não temas? 366 vezes. Não temas para cada dia, e ainda sobra um do ano, né? Para cada dia do ano. Agora, eu vejo aqui o carinho de Deus. Ele sabe dos nossos temores,
Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que somos pequenos diante de situações que nós não vemos saída. Ele entende a nossa humanidade. Então Ele vem com o seu abraço, com a sua palavra de amor, e Ele fala: não tenham medo, e nem fiquem desanimados, porque o desânimo pode te levar a desistir da luta. O desânimo pode te levar a se encolher, e você então não experimentar a vitória. O desânimo pode até, ao desistir da luta, ser engolido pela situação e você ficar até mesmo amargurado e achando que Deus não fez. E uma coisa interessante que eu vejo aqui na questão de Josafá, e que acontece isso conosco também. Deus não nos tira da situação, mas Ele vai conosco para enfrentar a situação. Foi isso que o profeta trouxe, esse recado para ele. Lá no verso 17 ele falou isso. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. E aí ele termina esse verso dizendo: saiam para encontrá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Ele afirma novamente que Ele não nos abandona na luta. Ele não nos diz: se vira sozinho. Mas Ele vai conosco. Ele diz: vamos juntos para enfrentar o inimigo. Vamos juntos para resolver esse problema. Deus permite que você passe por situações difíceis, não para envergonhá-lo, mas para que a sua fé seja posta em ação. Nesses dias, você sabe que Deus está nos desafiando a crescer em fé. Nesses dias, nós temos enfrentado uma situação, como igreja, mas o Senhor está conosco. Não fomos desamparados. E Ele está conosco. E Ele nos diz: não tenham medo, nem desanimem. Então, as situações difíceis não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, mas é para que a nossa ação seja, a nossa fé seja colocada em ação. A dependência de Deus nos leva a um lugar de honra. Crer no Senhor, buscar o Senhor, depender dEle e aguardar a sua intervenção nos leva a um lugar de honra. Você crê nisso? Quantos creem? Amém. Continuando essa história, no verso 18. Então, o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Verso 20. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: olha só, escutem bem o que Josafá disse para o povo. Escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Josafá aqui, nesse momento, todo o seu medo já tinha ido embora.
nesse momento, na altura dessa história, o seu coração já estava cheio de coragem, cheio de fé. E aí ele tem uma palavra de encorajamento para o povo de Judá e de Jerusalém. Então ele diz: creiam, onde que está aqui o verso 20, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Olha que interessante, eles iam enfrentar o inimigo, e eles já iam louvando, dando graças. Já iam dando graças, porque os seus corações estavam cheios de fé, já tinham certeza de que a vitória era certa. Creia de todo o coração. A vitória para a sua situação difícil é certa. Deus já preparou. Creia de todo o coração. Busque ao Senhor. Se firme nas promessas do Senhor. Não desanime. Não desista até que ela chegue. Mas aguarde. Aguarde. Ela chega. Ela chega. Josafá estava cheio de coragem e fé. E outra, ele já sabia o que fazer. Lá atrás, quando ele falou para Deus, e nós não sabemos, eu não sei o que fazer. Aqui ele já sabia. Deus já tinha dado a direção. Vocês vão pela manhã, e vocês vão ver o livramento que o Senhor vos dará. Verso 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Olha a confusão que Deus causou entre eles mesmos. Quando os homens de Judá chegaram no local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Depois eu vou ficar até aqui nesse texto, depois você pode ler o restante da história, porque aí eles vão recolher os despojos e tudo mais. Então, olha que história fantástica. O que nós aprendemos aqui com o rei Josafá e todo o povo? Gente, a fé nos tira do desespero. Fale comigo, a fé nos tira do desespero. Quando nós colocamos a nossa fé, ativamos a nossa fé, por meio da nossa busca do Senhor, por meio da nossa oração, e enfrentamos e sabemos que Ele está conosco, essa fé nos leva a uma serenidade interior. O nosso sono não é roubado, porque nós entregamos de fato e de verdade nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está cuidando das nossas angústias, dos nossos problemas, das aflições. Então a fé nos tira do desespero. Nós temos a segurança durante a caminhada. Temos a segurança de que essa fé no Senhor nos levará às bênçãos que Ele tem reservado. Então, nesta noite,
eu desafio você a decidir a caminhar com os olhos da fé. Nós, como povo de Deus, não podemos andar no nosso dia a dia com os olhos naturais. Os nossos olhos naturais não veem além de uma parede. Não enxerga muita coisa, não enxerga o coração das pessoas, não enxerga as más intenções. São naturais, somos humanos, limitados. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, com o olhar do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos conduz no nosso proceder. E a nossa fé nos leva às ações sobrenaturais de Deus. Muitas vezes Deus nos fala, caminhe, vá em frente, quando na verdade você gostaria de retroceder. Então, se você se submete ao Senhor, aí você vai ver o que Ele reservou para você lá na frente. Então, decida caminhar com os olhos da fé. E outra, com expectativa. Seu coração precisa estar cheio de expectativa do agir do poder de Deus. Conhecer a Deus e sua palavra nos leva a colocar o poder de Deus em ação. É isso que Josafá fez. Ele conhecia o poder e os feitos de Deus na vida dos seus antepassados. O que você conhece e já viveu com Deus precisa encher você de fé e de expectativa. Que Deus vai agir de novo, e de novo, e de novo. Deus não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. O que nós precisamos é caminhar alicerçados nas promessas dEle. Quando nós caminhamos alicerçados em suas promessas, os desafios vêm, os problemas vêm, mas nós levamos a Deus e falamos para Ele dos seus feitos. É como se nós estivéssemos lembrando a Ele, mas na verdade isso é para nós. Quando nós falamos para Ele quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer, a gente sai daquele momento de oração com o nosso coração cheio de fé e de paz. E aí a gente começa a olhar com os olhos da fé. Depois que Josafá buscou a Deus e recebeu sua resposta e direção, ele estava seguro, cheio de fé da ação de Deus. E também ele pôde encorajar o povo. Essa é a diferença que nós vamos fazer na vida daqueles que estão sem esperança. Quando você prova de Deus, quando você ativa a sua fé e Deus intervém, você prova do seu poder e você pode ser de exemplo, de inspiração de fé para as outras pessoas. Você pode levar palavras de encorajamento para as outras pessoas. Então decida fazer como ele diante da situação que você está enfrentando. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o grau de gravidade, mas uma coisa eu sei, Deus pode intervir. Deus pode intervir. Exerça a sua fé. Tenha expectativa que há solução, que há saída. Ore. Creia de todo o coração. Aguarde a concretização. Não coloque seus olhos na situação que o cercam. As situações que nos cercam, elas são difíceis. Até mesmo pessoas, às vezes você está rodeado de pessoas que podem minar a sua fé. Então tomem cuidado. Então não olhe para a situação da pandemia, para a economia, para os problemas. Mas se teus olhos estiverem nas coisas lá do alto, onde você está assentado com Cristo
nas regiões celestiais, você vai trazer de lá uma nova realidade. Os relatórios que nós temos terrenos podem ser vários, diferentes. Um relatório médico pode ser fatal, não tem cura, mas busque o relatório do céu. Busque a realidade do céu, que pode mudar a situação. Por isso, alimente sua fé, alimente suas expectativas, alicerçadas nas promessas de Deus. Deus deseja que nós sejamos despertados para uma nova dimensão de fé. E nós vamos ter a segurança da sua manifestação no poder de Deus. E eu quero que você, nesta hora, esteja já aplicando essa palavra. Nesse momento em que nós vamos cantar um louvor, enquanto cantamos, eu quero falar para você, convidar você, desafiar você a entregar o seu problema, a entregar a sua situação que aos seus olhos é impossível. E junto com você, nós queremos nos unir a você para buscar a Deus. Faremos como Josafá fez. Nós exaltamos a Deus. Deus é poderoso. Ele age, Ele reina. Ele opera maravilhas. E Ele vai operar na sua situação. Creia, creia. Você pode dizer assim, mas eu não tenho fé. Até isso você deve falar para Deus, como aquele homem falou para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus então operou o milagre que ele precisava. Oh Deus.